Fala aí, torcedor do nosso canal, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo falando aí do título do Corinthians. Venceu o Flamengo por 2-0, os gols do Alvinegro marcados pelo Gabriel Paulista e o Yuri Alberto. 2-0 que poderia ser 3, tiraram o gol do Corinthians, né? Deram impedimento e o VAR não estava nem funcionando na hora. Nem traçaram a linha, sendo que Yuri Alberto estava atrás do jogador do Flamengo. Vamos trazer aí a imprensa esportiva de todo o Brasil, rasgando elogios ao Corinthians após o título. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois dar uma passada aí nos resultados da rodada. Rapaz, que felicidade, hein? Acabou o apito final agora. O Corinthians é o Corinthians. Olha o que o Memphis jogou. Olha o que ele correu. Olha a disposição dele. O Yuri Alberto, dá uma olhada. O gol que ele fez, o segundo gol. Olha o que o Breno Bidon jogou. Mateuzinho, melhor homem em campo. Hugo, 3 títulos. Gabriel Paulista, pica. E o Paquetá mesmo, hein? O que aconteceu com o Paquetá? O que aconteceu? Perdeu o gol? Perdeu o título pro Corinthians? Garra entrou, trobei pra caralho. E vocês que secam o Corinthians, vocês vão tudo se fuder. Cambada de cuzão. Olha que jogou o André. Olha que jogou o Breno Bidon. O Corinthians, em 302 dias que o Quesada falou, ganhou 3 títulos. Devendo pra todo mundo, né? Não paga ninguém. Mas é o Corinthians. Vocês não sabem que é o Corinthians. Porque o Corinthians é o Corinthians. O Corinthians é bicampeão. E eu fiz o gol do primeiro título. Então, parabéns, Gabriel Paulista e Yuri Alberto. Yuri Alberto, você vai pra seleção, caralho. Deu Corinthians na Supercopa do Brasil pra cima do Flamengo e a gente pode explicar aí de várias formas. Uma delas é um Corinthians sempre muito forte no mata-mata. Já foi assim no ano passado no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil. E mais uma vez, pela qualidade dos seus jogadores e também pela disciplina tática. Como marcam, como se entregam, como fazem o que pede o técnico Dorival Júnior. Além de dificultarem demais as ações do Flamengo, mostraram também que estavam muito bem preparados para a bola aérea. Uma jogada ensaiada que termina no primeiro gol corintiano. Memphis, Bidon, a bola chegando no Mateuzinho, que acha o Gustavo Henrique, ele ganha do Varela e o Gabriel Paulista aparece no meio da área para fazer 1-0. Carrascal, um personagem importantíssimo da decisão pela expulsão, né? A jogada que acontece no final do primeiro tempo e é decidida no comecinho do segundo tempo. O Flamengo com um jogador a menos, claro, teve muita dificuldade. Entraram Bruno Henrique, o Paquetá estreou, enfim. Teve a oportunidade de empatar lá no final, não conseguiu. Ainda teve uma bola no travessão também do Pulgar no início do segundo tempo, mas quem colocou a bola na rede foi o Yuri Alberto. Aliás, além do Paquetá, outro estreante foi o Caio César, que toque para o Yuri Alberto no gol da vitória do Corinthians. Inteiro é um Corinthians com muita qualidade técnica e muita entrega, marcação, disciplina tática. E por isso, merecidamente, levantou mais uma taça. Campeão da Supercopa do Brasil. O Corinthians que venceu a Supercopa, incrivelmente, não foi o Corinthians de Garro, de Memphis e de Yuri Alberto. Mesmo com o gol de Yuri Alberto fechando a vitória por 2-0 aos 49 do segundo tempo. Já bem pertinho do final. Foi o último lance do jogo, né? 52 do segundo tempo já. O Corinthians que venceu a Supercopa foi o Corinthians do Bidon e do André. Cara, a gente tá falando muito do Bidon porque o Bidon tá jogando muita bola faz tempo. Mas o que o André também jogou, especialmente no primeiro tempo, foi uma enormidade. O Corinthians anulou o Flamengo com uma marcação pesada, muitas vezes individual, na saída de bola individual mesmo. Foi melhor na maior parte do jogo. No segundo tempo, o Flamengo teve, no jogo inteiro, o Flamengo teve mais posse de bola, mas teve dificuldade para se infiltrar na defesa corintiana.
teve a chance do Paquetá, essa aos 48 do segundo tempo, o Paquetá chutou por cima. Quem queria ver o Paquetá, viu o André, viu o Bidon, mais do que Memphis, Garro e Yuri Alberto. E viu um gol ensaiado, que é uma jogada característica treinada por Lucas Silvestre, o filho e assistente de Dorival Júnior. O Corinthians mereceu vencer. O Flamengo não perdia 3 partidas seguidas desde junho de 2022. 2 com Paulo Souza e a terceira foi a estreia de Dorival Júnior naquele ano do título da Libertadores 2022. O Corinthians é super campeão do Brasil, 2-0 sobre o Flamengo. Gol de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, lá no finalzinho. O Corinthians de Dorival em Copas precisa ser estudado. Que jogo impecável, perfeito, irretocável. Claro que o Flamengo teve chances. O Matheus Bidu quase tirou uma bola em cima da linha no primeiro tempo. O Lucas Paquetá teve a bola do jogo. Aliás, Lucas Paquetá, olha a qualidade dos jogadores que saem do banco de reservas do time de Felipe Luiz. Ele teve a bola do jogo para empatar o jogo nos minutos finais, levar a decisão para os pênaltis. Mas o Corinthians, eu vou dizer um negócio para você. Talvez você estivesse nervoso. Os caras lá dentro não. A sensação que eu tive foi de uma maturidade absurda para construir o resultado e depois administrá-lo. Inclusive com algumas escapadas, podendo fazer mais um gol, como acabou acontecendo já no minuto derradeiro do jogo. O Corinthians é o legítimo supercampeão do Brasil. Jogou mais do que o Flamengo, jogou melhor do que o Flamengo. A estratégia de Dorival foi superior à de Felipe Luiz. Um time que marcou mais, correu mais e com alguns destaques, né? André no meio-campo. Impecável. Nós tivemos, obviamente, os protagonistas como o Breno Bidon, o Yuri Alberto fazendo gol lá no final, embora perdendo outros gols, o Bidon, inclusive, provocando a expulsão de Carrascal, uma expulsão inédita, né? Porque ela acontece no fim do primeiro tempo, mas só é concretizada antes do início do segundo tempo, por conta, né, da revisão do VAR ali no intervalo. Uma final com muitos ingredientes, com muitas faltas, um jogo truncado muitas vezes, mas de um time que entrou para ser campeão. E esse time foi o Corinthians. Vamos lá, Gabriel Paulista, Yuri Alberto, Memphis Depay, Hugo Souza, Breno Bidon, enfim, todos os jogadores do Corinthians foram muito importantes na conquista dessa Supercopa do Rei. Mas tem um personagem que vem carregando o piano em silêncio, tranquilo, apanhou barbaridade, soube sair de todos os problemas que acabou enfrentando no Corinthians, e não foram poucos. Soube aí superar a falta de dinheiro, a falta de reforços, transfer ban, crise política, saída de presidente, enfim. O técnico Dorival Júnior, na minha opinião, é o grande personagem desse momento especial que está vivendo o Corinthians. Jogadores, é lógico, são muito importantes, são fundamentais, são eles que resolvem dentro de campo. Mas o técnico Dorival Júnior, que saiu escorraçado da seleção brasileira, de uma maneira precipitada, injusta, no Corinthians, com os títulos que conquistou, ele mostra que realmente é um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. E quem fala ao contrário, ou não gosta de futebol, não conhece futebol, ou tem algo pessoal contra o Dorival Júnior. Sem dúvida, o grande personagem desse momento especial que vive o Corinthians. Corinthians, supercampeão do Brasil, com méritos. É uma vitória maiúscula do Corinthians. É uma vitória gigantesca do Corinthians, pelo placar de 2-0 sobre o Flamengo. Gol do Gabriel Paulista e gol também do Yuri Alberto. E poderia ser mais, porque teve um gol anulado do Memphis Depay. O Yuri Alberto não estava impedido, o Bandeira marcou o impedimento e o VAR pifou, o VAR parou de funcionar justamente no momento em que o Corinthians precisava do VAR para validar o gol do Memphis. 2-0, não tem do que reclamar da arbitragem. A expulsão do Carrascal foi absolutamente justa, a imagem do árbitro de vídeo é perfeita, é clara. O Carrascal deu uma cotovelada no Breno Bidon, tomou o cartão vermelho, então não tem do que reclamar. Ficam duas lições, na minha opinião. O Corinthians demonstrou que tem time para ganhar de qualquer equipe do futebol brasileiro. Tanto é que ganhou do Flamengo,
a Supercopa do Brasil, o Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro. O Corinthians ganhou do Flamengo. O Corinthians ganhou a Copa do Brasil, tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, tirou o Cruzeiro da Copa do Brasil e ganhou do Vasco na final. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista o ano passado, ganhando em cima do Palmeiras, que também é um dos melhores times do futebol brasileiro. O problema é que o Corinthians não tem elenco. E aí fica complicado ganhar campeonato brasileiro, por exemplo. Mas o Corinthians pode ser campeão paulista de novo, pode ser campeão da Copa do Brasil e pode ser campeão da Libertadores. Pode sim, porque é mata-mata. Campeonato brasileiro é muito difícil. E com relação ao Flamengo, é o seguinte, não adianta ter o melhor time do Brasil, não adianta ter o melhor elenco do Brasil. Se não jogar com raça, com vontade, com disposição, não vai ganhar nada. Se ficar confiando só na questão técnica do time, na qualidade técnica do time é muito grande, não vai ganhar nada. O time precisa também botar em campo raça, vontade, disposição. Faltou energia ao time do Flamengo. Sobrou energia, sobrou raça, vontade e disposição ao time do Corinthians. Por isso, o Corinthians é campeão. E parabéns às duas torcidas do Flamengo e do Corinthians pela festa que fizeram em Brasília e parabéns à torcida do Corinthians que gritou alto o título de supercampeão do Brasil. Tchau. Olá pessoal, estou aqui com essa camisa retrô, igualzinha àquela que o Corinthians quebrou o tabu contra o Santos em 68, o gol do Paulo Borges, o gol do Flávio, para falar sobre esse Corinthians, campeão da Supercopa Rei, Corinthians que define o seu título, o seu hino define esse dia de hoje. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. O Corinthians é campeão dos campeões porque venceu o campeão brasileiro, Flamengo. Um super time. O Corinthians engoliu o Flamengo no primeiro tempo. Jogou melhor, não deixou o Flamengo respirar, não deixou o Flamengo criar nada. Dominou o jogo completamente, fez 1-0 com o Gabriel Paulista. Teve a expulsão do Carrascal, né, na volta do segundo tempo. E com 10, o Flamengo foi melhor. Mas o Corinthians soube se defender, soube evitar qualquer criação de jogada do time do Flamengo, que não criou nada, não fez nada, a não ser aquela cabeçada do Pulgar no início do segundo tempo na trave, que nem gol seria, porque o Hugo estava na bola, e aquele gol absurdo que o Paquetá perdeu no final. Mas perdeu por 2-0, porque o Yuri Alberto fez, já nos acréscimos, aquela jogada em velocidade, chapelou o Rossi e fez o gol de cabeça. O Corinthians foi campeão paulista em 2025 em cima do Palmeiras. Eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, vencendo as duas. Foi campeão em cima do Vasco no Maracanã. E agora venceu o Flamengo por 2-0 na Supercopa Rei. Esse time do Corinthians está criando moral, está criando força, está criando confiança. Tem um estilo próprio de jogar, que é aquele de colocar a dinâmica na luta, a dinâmica do jogo para a luta, para a disputa, para dividida. E quando ele faz isso, o adversário, se não faz a mesma coisa, o Corinthians engole. Por isso que o Corinthians engoliu o Flamengo no primeiro tempo. Mereceu a vitória, muito na mão do Dorival. A jogada do Gabriel Paulista, do gol, foi uma jogada ensaiada. Mateuzinho, o Gustavo Henrique de cabeça para o meio e o Gabriel Paulista fazendo o gol. E esse espírito de luta é porque o Dorival conhece as limitações do seu time. Tem que colocar na luta mesmo, tem que colocar na garra, tem que colocar na disputa, porque o Corinthians, nesse sentido, ele é quase imbatível com esse time, né? Então o Corinthians, para mim, é favorito ao título paulista desse ano, ao bicampeonato paulista desse ano, e vai entrar na Copa do Brasil para disputar título, vai entrar na Libertadores para disputar título. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais difícil porque precisa de regularidade, é um campeonato muito longo. E esse time do Corinthians demonstrou que tem dificuldade nesse sentido. Mas parabéns ao Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Vai, Corinthians! Aos 25 minutos, depois de um cruzamento, o Corinthians fez 1-0 contra o Flamengo na decisão da Supercopa. Isso aconteceu em 1991, no comecinho da temporada, quando o time do Nelson Batista venceu o Flamengo do Luxemburgo. O Timão, então campeão brasileiro, venceu o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Gol do Neto aos 25 da segunda etapa. Diferentemente do que acabou de acontecer em Brasília, com mais um título bicampeonato da Supercopa Corintiana contra o favorito Flamengo.
Em 91 não era a mesma coisa, era bem diferente. Tanto é que apenas 2.700 pagantes estiveram num domingo à tarde no Morumbi para ver o jogo que o próprio Neto, já contei aqui no Estadão, esqueceu do título e do gol que marcou lá em 91. Na época, a renda foi de 2.800.000 cruzeiros. Nem se compara o que é agora e nem com a premiação de quase 12 milhões de reais que o Corinthians recebe da CBF e também da Conmebol. É outra festa, como a gente viu maravilhosa em Brasília mais uma vez. O time reserva do Flamengo talvez seja do mesmo nível que o titular do Corinthians. Não dá nem para comparar os 2 bilhões de receita que o Flamengo teve no ano passado com a dívida corintiana de quase 3 bilhões de reais. Por muitas coisas mal feitas na atual administração, na anterior que sofreu impeachment e nas outras que poderiam também ter sofrido impeachment. Tem muita coisa errada e, lamentavelmente, por muito tempo no Corinthians. Mas é tão impressionante o futebol e é tão impressionante o corintiano que consegue superar todos esses problemas, como ganhou o Paulista do ano passado, como faturou a própria Copa do Brasil e acaba de merecidamente vencer o Flamengo, e não por 2-0, porque no finalzinho o Yuri Alberto marcou outro golaço, dando o chapéu, com bandeirinha marcando impedimento que não estava, a posição era legal. Teve outro gol anulado, e não dá nem para discutir arbitragem. Você pode discutir o tempo que o árbitro demorou para expulsar corretamente o Carrascal por aquela cotovelada despropositada no final da primeira etapa nesse outro moleque, outra cria de Corinthians, que é o Bidon, que lamentavelmente em breve vai estar saindo, porque o Corinthians precisa pagar as dívidas impagáveis de Itaquera e muitas dívidas com o próprio torcedor corintiano. O Flamengo era melhor até tomar o gol do Corinthians, do Gabriel Paulista. Gabriel Corinthians Paulista, um cara que quis a vida inteira jogar no time do coração e jogou para fazer gol decisivo, como foi de novo o Yuri Alberto. Como o Paquetá poderia ter decidido um pouquinho antes ao perder uma chance inacreditável no final do jogo, e que o Flamengo jogou toda a segunda etapa com um a menos. Dessa vez não deu para o Flamengo. E não tá dando. É a terceira derrota seguida de um clube que saiu de férias no dia 17 para o dia 18 lá no Catar. Como o próprio Timão só saiu de férias depois da conquista da Copa do Brasil contra o Vasco no Maracanã. Tem muita bola para rolar e a Supercopa não tem nem vice. Ou você é campeão ou não. Mas quem é campeão merece toda a festa lindíssima que se viu Brasília e São Paulo em todo o Brasil por um Corinthians que consegue de novo subverter a lógica. Porque se der a lógica, o Flamengo ganha tudo. Só não pode se perder achando que com uma derrota tá tudo errado. Embora não seja uma derrota só. Tem muita coisa ainda errada no Flamengo. Mas quando você pode escalar o Paquetá e ter o banco que tem, você tem o crédito. O crédito do Corinthians só tem débito fora de campo, mas tem um crédito imenso com a sua torcida que de novo jogou junta e fez história nos 2-0 contra o Flamengo. Eu sei que a capa do título do Corinthians vai ser Yuri Alberto, Memphis, mas eu queria falar de dois caras. André e Breno Bidon, dois jogadores da base do Corinthians e que são importantíssimos para esse meio de campo. Hoje, o jogo para mim tá na conta deles. O meio de campo do Corinthians foi muito melhor do que o meio de campo do Flamengo. E passa por esses dois moleques. O Bidon na temporada é sacanagem, né? Estamos falando aí repetidamente, toda semana, o quanto ele tá evoluindo, quanto ele tá virando protagonista. E o André, pra mim, virou titular mais do que absoluto desse time. Ajuda no combate, ajuda na saída de bola, ajuda a arrastar a bola lá na frente. O André tá sendo extremamente importante para esse time. E por que eu escolhi falar desses dois moleques, já que a gente tá falando de uma conquista que tem nomes gigantescos? Memphis Depay, tem Dorival, tem Yuri Alberto. Porque o Corinthians vai precisar muito desses moleques e de vários outros para uma construção a longo prazo. Para esse ano, obviamente, não à toa, o Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil e o super campeão do Brasil, mas também para o futuro, seja com vendas ou seja para outros títulos que sejam conquistados lá na frente. Cara, queria muito destacar esses dois moleques, porque para mim foram os dois melhores em campo, tá? Junto de outros, mas foram os dois melhores em campo. Talvez com o Matheus Bidu junto também. Enfim, os moleques jogaram demais. E o Corinthians de Dorival Júnior conquista mais um título. Dorival mostrando mais uma vez para o Brasil que é um grande treinador. Mais uma faixa no peito e mais uma amostra de que nem sempre o melhor vence. É isso aí, amigos. Para todo mundo, né? Talvez menos para os corintianos, o Flamengo era favorito. O Flamengo tem uma seleção e segue favorito a todos os títulos aí que for disputar no ano. Mas um grande treinador também sabe planejar um time quando afinal é um jogo só. Dorival fez perfeito, Felipe Luiz fez tudo o que podia fazer, mas quando é para ser, não adianta. No meio do caminho, Flamengo com um jogador expulso, que hoje isso conta muito, né? Conta muito mesmo, isso foi quase que um gol para o Corinthians, tanto que o Flamengo, até com um jogador a menos, esteve em cima
pressionou e quase fez o gol. No fim, Yuri Alberto foi coroado com mais um gol. O Yuri sempre fazendo gols importantes para o Corinthians. Pois é, amigão, qual é a aula que fica e qual o ensinamento que fica para todo mundo? Se você planejar bem, você pode vencer, mesmo não sendo o melhor. Parabéns, Dorival. Parabéns, Corinthians. Dorival é um treinador muito injustiçado, que todo ano tá botando faixa no peito. O Flamengo, nada muda. O Flamengo segue sendo o favorito para todos os campeonatos. Talvez esteja passando, talvez não, está passando por um momento de transição, de turbulência, né? Porque esticou mais o ano passado, mas logo logo essa seleção vai engrenar novamente. Grande jogo, um jogo que parou o Brasil, as duas maiores torcidas do Brasil presente, foi uma aula. Parabéns, Corinthians, parabéns, Dorival, esse ano promete. Parabéns ao Corinthians pelo título da Supercopa do Brasil. O Corinthians que foi a campo o tempo inteiro com raciocínio muito claro. É jogo único, é final, é jogo grande, tem um adversário de qualidade do outro lado, mas a gente sabe que veio buscar aqui em Brasília. O Corinthians entrou com esse raciocínio, mesmo no primeiro tempo, o Flamengo ali dominando as ações, tendo mais posse de bola e não definindo o jogo. É um pecado do Flamengo desde a temporada passada. O Corinthians foi muito sólido na partida e mereceu esse título. Parabéns ao Timão. O Memphis Depay no primeiro tempo não podia ter perdido aquele segundo gol, que era 2-0 com tranquilidade, porque o Flamengo não estava jogando essa bola, teria que melhorar muito no segundo tempo e não melhorou. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. O Flamengo, depois do primeiro gol ali do Corinthians, e o único, né, válido pelo menos, o Flamengo mostrou até um certo nervosismo, o Corinthians dominando as ações, principalmente no meio do campo, e o Corinthians mereceu muito esse título. Agora, por que que o Felipe Luiz não entrou com o que ele tem de melhor desde o início do jogo? E quando eu falo que tem de melhor, eu tô falando de físico, de entrega, do que os atletas estão podendo se doar. No jogo do São Paulo já ficou muito claro que o Arrascaeta tá baixo, que o Jorginho tá baixo, eles ainda não estão prontos para a temporada de 2026. Por que entrar com eles? Ah, os caras são diferentes, eles são craques, é verdade, mas eles estão numa rotação muito abaixo do que se espera de um personagem como esse. Agora, Carrascal. Como que o Carrascal comete um lance daquele ali, sabendo que hoje tem tecnologia, tem câmera em todos os lugares? O árbitro, um jogo muito picotado, a bola não rola, e o árbitro tirou o direito do Felipe Luiz mudar o time para o segundo tempo. Como que ele não expulsou o Carrascal no primeiro tempo, no final do jogo no primeiro tempo, e tirou o direito do Felipe Luiz ali naqueles 15 minutos de intervalo de jogo, mudar o jogo do Flamengo, mudar o time do Flamengo para o segundo tempo? Eu nunca vi isso. Aí espera o Flamengo voltar a campo para depois expulsar. E o que o Felipe Luiz poderia ter feito no intervalo, ele tirou o direito dele. Bom, Corinthians campeão merecidamente. E deu Corinthians, moçada. Merecidamente o Corinthians conseguiu conquistar a Supercopa. Foi mais time do que o Flamengo e isto deixa muito claro a todos nós que... O Corinthians ganhou do Flamengo na arquibancada e ganhou no campo. Placar de 2-0 justíssimo e vitória merecida de um time que foi superior em todos os quesitos. Quis mais, correu mais, disputou mais, jogou como se joga uma final e a torcida deu um show. O Corinthians foi a equipe que entendeu o tamanho do jogo durante os 90 minutos. Intensidade, concentração, entrega, personalidade. Não deu espaço, não deu conforto, não deu tempo para os bons jogadores do Flamengo pensarem. Enquanto isso, o Flamengo chega à sua terceira derrota consecutiva na temporada, repetindo uma postura preocupante. Um time que entra em campo como se a vitória fosse acontecer naturalmente, a qualquer momento. Um comportamento quase indolente que se repete. E o contraste é claro. De um lado, adversários jogando finais de campeonato, do outro, um Flamengo que parece jogar esperando o jogo se resolver sozinho. Final se ganha assim. O Corinthians mostrou, com alma, com fome e com senso de urgência. E nisso, o Corinthians foi impecável. Parabéns ao Corinthians, campeão da Supercopa do Brasil. Parabéns à sua torcida pelo show na arquibancada no Mané Garrincha. E pra você, como será o ano de 2026 pro Corinthians e para o Flamengo, hein? Ô, gente, queria cumprimentar, ó. Palmas pro Corinthians, rapaz. Acertei mais uma, hein? Antes do jogo eu disse, ó,
Corinthians vai ser campeão dessa Supercopa, é jogo único, tô apostando no Corinthians e deu o Corinthians. E não tem que chorar. Ah, porque a expulsão do Carrascal. Foi justo, o cara agrediu o Bidon. O árbitro voltou, viu o lance, depois do intervalo, e expulsou o cara. O Flamengo foi melhor, com 10 homens no segundo tempo. Mas tomou o segundo gol num contra-ataque com o Yuri Alberto, né? Gol legal também do Yuri Alberto. É chorar em cama quente pro Flamengo, né? O lugar para se chorar é cama quente. Título merecidíssimo do Corinthians, fez um belo primeiro tempo. O Flamengo reagiu com 10 homens, mas não teve capacidade para empatar, né? E tomou o segundo. Parabéns, Coringão, grande campeão. Alô, fiel torcida corintiana, alô, nação rubro-negra. Estamos aqui na Placar para falar do título da Supercopa Rei. O Corinthians bateu o Flamengo em Brasília 2-0 e conquistou a competição. E contra uma gestão que é aplaudida por todos. E olha que o Corinthians anda bagunçado há muito tempo. Mas quando começa o jogo, 11 contra 11, duas camisas super pesadas, duas torcidas emocionadas que apoiam a todo instante, dois gigantes do futebol brasileiro. O Corinthians consegue subverter toda essa lógica, deixando de lado todos os problemas e conquista um título contra um clube que nos últimos tempos, ao lado do rival Palmeiras, também do Corinthians, tem sido as duas grandes referências do futebol brasileiro. O Corinthians fez uma partida digna, séria, com muita vibração, com muita vontade, fez um, fez dois, gol anulado, fez o segundo com o Yuri Alberto, jogou o segundo tempo inteiro com um a mais, isso também ajudou um pouco o Corinthians, numa expulsão, no meu entendimento, justa, né, do Carrascal acertando já no finalzinho do primeiro tempo o jogador Bidon. A propósito, o Bidon fez uma partidaça, Mateuzinho e Bidu também, a dupla de zaga formada pelo Gustavo Henrique e também pelo Gabriel Paulista. O Carrillo, enquanto esteve em campo, foi fundamental para dar a cadência ao jogo. E o Yuri Alberto e o Memphis também, com grandes atuações nessa final. E olha que o Memphis fez gol, que estava impedido, se bem que até agora a gente não viu a linha ser traçada. E o Memphis perdeu também um gol feito que um cara do tamanho dele não deveria perder ainda no primeiro tempo. 2-0, será que foi o placar justo? A vitória do corintiana foi justa. Talvez o placar tivesse sido uns 4-2 para o Corinthians, né? O Paquetá perdeu um gol absurdo já no finalzinho do segundo tempo, ele entrou no segundo tempo, inclusive, ali ele poderia ter mudado a história da partida, né? Pediu desculpas, inclusive, depois para a torcida flamenguista. Bom, o fato é esse. O Flamengo não iniciou bem a temporada, não vai bem no Carioca, estreou com derrota para o São Paulo no Campeonato Brasileiro e perdeu agora a Supercopa Rei para o Corinthians. O Corinthians vai caminhando para se classificar no Campeonato Paulista, no Brasileirão precisa melhorar, porque não estreou bem, não é? E agora tem a chance justamente de fazer uma boa campanha na Libertadores da América e principalmente na Copa do Brasil. Imagino que seja isso que o Corinthians vai fazer, porque o Campeonato Brasileiro, para quem tem elenco, o Corinthians quando joga com esse time titular é muito forte, mas esse time titular não vai jogar as 37 rodadas restantes, não vai conseguir jogar, não é, com esse mesmo nível todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que o Corinthians repita as prioridades de 2025, olhando atentamente para a Copa do Brasil e para a Libertadores da América. Já o Flamengo não, né? Com esse elenco tão grande, tão grandioso, pode pensar em brigar de igual para igual em todas as frentes, incluindo aí o longo e extenso Campeonato Brasileiro. Em 312 dias, o Corinthians conquista o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Supercopa Rei. Eu estou contando desde o dia 27 de março de 25 para cá, 312 dias, o Corinthians conquistando 3 títulos. Impressionante, né? E olha que as coisas estão bem bagunçadas no Parque São Jorge em relação à grana, hein? Imagine o dia, fiel torcida, que o Corinthians estiver mais organizado. É isso, fiel. Comemore. O Corinthians é o supercampeão rei do Brasil. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas falaram aí no pós-jogo do título do Corinthians. Agora vamos dar uma passada aqui nos jogos que tivemos na rodada. Campeonato Paulista, Bragantino e São Bernardo 1-1. Mirassol perdeu para o Novo Horizontino 1-0. Noroeste 2-0 no Velo Clube. Botafogo 1-0 no Palmeiras. Aí Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o Botafogo 1-0.
Campeonato Mineiro, Tombense 3-2 no Itabirito. Cruzeiro venceu o Betim 1-0. Campeonato Paranaense. Aí tem vários campeonatos, né? Baiano, Vitória venceu, Bahia venceu também. Campeonato Catarinense, Goiano, Cearense. Ih, se a gente falar aqui todos os campeonatos, a gente vai ficar até meia-noite. Então tá aí. Um forte abraço a todos. Se inscreva no canal que amanhã vai ter muito vídeo aqui falando do título do Corinthians. Se inscreva e ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo.